Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria, aqui com vocês, Marcelo Cabala. Lembrando que esse podcast vai ao ar todos os domingos às 22 horas aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube, também nos acompanhe lá no Instagram, que depois os episódios são postados lá também. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos do Itaimbé, também apoio do Sérgio Silva, presidente da Vila Brasil, e também apoio da Cunha Advogados. Então, essa é a edição de número 60 do Brasil de Todos os Sons, é outro programa que eu tenho, né? Estamos aqui no podcast Lente do Samba, nossa terceira temporada, começamos em abril de 2024, fizemos uma temporada de verão, agora a terceira temporada em 2025, então na nossa edição de número 60, a nossa convidada de hoje, Vera Bap, seja bem-vinda aqui ao podcast Lente do Samba. Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja qualquer hora que a gente possa estar feliz, como eu estou agora de estar participando neste momento do Lente do Samba. Bacana, obrigado. É importante estar aqui e eu acredito sempre que todo e qualquer programa que tu faça é sempre para trazer formação, informação, para movimentar a vida das pessoas, e eu acho isso importante. Bacana. A gente já se conhece há um tempo, né? Inclusive, já participou do outro podcast que eu produzia, né, com uma outra pessoa, e hoje o podcast Lente do Samba tem ido para vários lugares, né? Porto Alegre, Goiânia, Cruz Alta, bastante gente assistindo de outros lugares, né? E até fora do país. Então, assim, no nosso universo santamarense, a Vera já é bem conhecida, né? Como porta-bandeira, foi 20 anos porta-bandeira da Unidos do Itaimbé. E daí, nessa época, como Vera Lucena, isso, né? Porque isso. Lucena, que era o meu esposo, era da Unidos do Itaimbé. Aliás, movimentou muito o Carnaval de Santa Maria, né? Sim. Para quem vai estar vendo de fora da cidade, como é que chegou no mundo do carnaval e do samba? Bem, eu sempre gostei de carnaval, Sim. Né? Só que eu era de uma família que não gostava muito de carnaval. Então, eu me permitia poder assistir pela televisão e sonhar, um dia eu vou no Rio de Janeiro. Era o que eu imaginava, era o que eu pensava. Sonhar não tem limites, né? A gente pode sonhar o quanto quiser. Tem aquele samba, sonhar não custa nada. Meu sonho É verdade, sonho, é verdade. E vai se construindo esse sonho, né? Vai formatando. E só que, de repente, aos 14 anos, eu conheci o Lucena e a gente começou aquele namorico, né? Eu com 14 anos, ele com 19 anos, e aí o pai e a mãe não permitiam o namoro, mas a gente namorava escondido. Dava o seu jeito. Dava sempre, né? Graças a Deus. E aí, aos 17 anos eu casei e ele já era, a família dele toda de carnaval, né? E sempre atuaram e no antigo Acadêmicos da Urgia, que é Porto Alegre, né? Eu sou de lá. E depois nós fomos Imperadores do Samba, Academia de Samba Relâmpago, e eu comecei a limitar no carnaval, porque daí eu era casada, o pai e a mãe não podiam dar opinião, que eu não ia ir no carnaval, né? Comecei a sair primeiro em alas, depois eu saí como porta-estandarte de ala, né? E aí, tomando gosto cada vez mais pelo carnaval. Fomos embora para São Paulo, enquanto estivemos em São Paulo, não tinha carnaval, ele, né? Eu estudava e ele também estudava. Não tinha esse envolvimento. Mas como a proximidade do Rio de Janeiro, a gente pôde ir, porque São Paulo ou Rio ali dava 3 horas, nem isso, 4 horas de ônibus, né? Então a gente ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro e assistir o carnaval e eu me encantei. E eu lembro que a primeira escola de samba que eu fui, realmente foi assim, Portela. Linda, maravilhosa. Depois fui também na Beija-Flor e a Verde Rosa, né? E linda também. E aí a gente começou, ele já limitava carnaval porque toda a família dele é de carnaval e eles são músicos também. E eu comecei a me apaixonar por carnaval. Acontece que tivemos as nossas mudanças e de repente viemos para Santa Maria. E Santa Maria foi um marco para mim. Já tinha uma filha que nasceu em São Paulo, que é a Luciene, a mais velha, a mãe do Henrique, que é o meu neto mais velho, que já vai fazer 14 anos, e
Aí ela pequenininha, 3 anos, levava para tudo. E ele olhou para mim um dia e disse, que tal tu sair de porta-bandeira? Fiquei primeiro impactada. Ele chegou aqui e já se envolveu com a Unidos? Já, direto, pouquinho tempo, 1 ano e pouco, 2 anos, já foi para a Unidos do Itaimbé. Tinha amigos dele, inclusive de quartel, que eram da Unidos do Itaimbé, e ele começou a militar na Unidos do Itaimbé, e daí ele achava que tem que mudar alguns setores. Mas nesse tempo que ele estava já envolvido com a Unidos, tu não frequentava também? Ou ia mais para assistir? Ou não tinha muito envolvimento? Eu ia para assistir e ficava ali com as gurias. Sim, e inclusive a ala das baianas, que foi sempre o meu xodó. Apesar da pouca idade, mas eu amava assim, a ala das baianas. E aí quando ele me disse, tu vai ser porta-bandeira. E aí fiquei assustada, né? Porque até então eu saía em alas e era também porta-estandarte, que é diferente. A porta-bandeira tem que ter uma sincronia total com o mestre-sala. O meu trabalho, o meu bailado depende dele, assim como o bailado dele depende de mim. Mais uma coisa, a porta-estandarte hoje, ela vem, ela abre a escola, ela é o papel de amostra da escola, mas não é pontuado. Porta-bandeira e mestre-sala é um quesito que vale 10 pontos e que tu pode fazer com que a escola ganhe um campeonato ou perca através da tua dança, da tua evolução. Sim. E tu representa o pavilhão da escola. Bem, eu disse eu vou, e aí eu comecei a ensaiar, fui para uma academia. Eu fui para ensaiar, eu botava, naquela época não tinha toda essa evolução, né, que tem hoje, que tu mexe com as mídias e etc e tal, e aí eu tinha gravações de porta-bandeira do Rio, e eu fui me espelhar nas portas-bandeiras do Rio. Gravava no VHS? Isso, exatamente, como tu sabe, né? E aí eu ficava olhando e fazia essas evoluções, né? Porque até então também não tinha, e eu lembro, e um abraço para o Arabutã Lima, que me cedia o espaço dele para aprender, mas como ele disse, eu sei todo um bailado, sou professor de dança clássica, posso te dar esses gestuais, mas samba mesmo, tu vai trazer e nós vamos agregar. E foi com ele que eu comecei a ensaiar e a levar. Aí eu dava os meus pitacos, como eu achava que tinha que ser, e ele dizia assim, para dar leveza, para dar alongamento, para essas coisas. Então, quando eu fui para a Avenida, eu lembro que naquela época o carnaval era lá perto do hospital, como é o nome daquela avenida lá, do hospital do HGU? A Liberdade? Já era. Não, primeiro ano que eu saí não era na Liberdade. Era nas Dores. Nas Dores ali, Nas Dores. Isso. E bem a gente ficava ali naquele trevo ali, encrencado, né? O trevo que vai para Euclides ali, que desce para a Mocidade. Vem para o fórum, para a Mocidade. Exatamente. E aí, quando eu me vesti, eu estava toda de branco e prata. Eu saí toda de branco, eu escolhi, naquela época o Tadeu era o meu figurinista, era o estilista, e eu disse, olha, eu vou apresentar, eu vou tentar fazer o meu melhor. Nunca tinha sido porta-bandeira. Pois é, tem um ponto aí que me falou de uma outra vez, quando recebeu o convite, mas como eu nunca fui porta-bandeira, não sei dançar isso, tomou como uma surpresa, né, o convite. O convite, na verdade, não foi o convite, foi uma convocação. Sim. Porque como ele era, o Lucena era faz tudo na Itaimbé, ele é a parte musical, etc e tal, a parte de alas e coisa e tal, ele chegou e disse, tu vai fazer. Eu disse, claro, em casa nós tínhamos as nossas DRs. Tipo, eu nunca fui, eu era porta-estandarte, é diferente. Eu era alguém que saía na ala, eu era alguém que concorria à rainha da escola, etc. Mas ser porta-bandeira é muito diferente. O pavilhão da escola, né? É uma responsabilidade. E é um outro bailado. Sim. É isso que, como diz assim, eu tive que perder certos vícios e cacuetes da que sambava para ser
aquela estilizada que apresentava o pavilhão, mas que ao mesmo tempo tinha que demonstrar um bailado, convocar a multidão. Sim, é isso, né? O corpo era todo tapado com aqueles vestidões enormes e uma coisa que a Vanita sempre foi a que fez as minhas fantasias, e eu disse, eu quero um vestido lindo, e aí eu optei, ao invés de sair de verde e rosa, que na época, agora sai tudo com cores diferentes, mas tu tinha que levar as cores da escola. Sim. No caso, verde e rosa, e aí eu disse, não dá para ser todo branco e prata, porque o branco tu inclui em qualquer outra cor, né? E aí, tá, então vamos de branco e prata. E à noite, com aquelas luzes, parecia... Era resplandecente. E o vestido imenso, eu pedi uma roda imensa. Quando eu cheguei na avenida, que eu dei o primeiro giro, eu pensei, neste primeiro giro eu vou conquistar e as pessoas vão aplaudir, ou as pessoas vão me rechaçar e aí vai tudo por água abaixo. Exatamente assim. E no primeiro, segundo giro que eu dei, foi maravilhosa. Na época, o Vanderlei era o meu mestre-sala, que já era o mestre-sala do Itaimbé. Ele era antigo no Itaimbé, com a outra porta-bandeira, que era a filha do seu Carlão, que era o presidente da escola. E quando eu chamei o povo, quando eu sorri, eu disse, eu tenho que fazer o meu melhor, que são os meus olhos, os meus gestos e o meu sorriso. É isso que eu vou poder cativar junto com os meus giros. E aí, arquibancada, foi só aplauso. Legal. E eu pensei, eu estive aqui a vida inteira e não sabia. Sim. Né? E foi uma apresentação maravilhosa e fui nota 10, junto com o Vanderlei, que me parece não está mais agora em Santa Maria, faz muito tempo que eu não vejo. E foi assim que a gente esteve no Itaimbé por muito tempo. E esse ano já foi com 10. Que eu lembro que só ficou... Tirei nota 10. 20 anos, 10, e um ano que foi 9.9, que é uma marca aí na sua... Como diz, é uma geração de polêmica aí. Porque a outra porta-bandeira que tirou 10 caiu na avenida. Ela caiu, a saia dela enrosqueou, como diz, na cerca que tinha, divisória, que era uma tela. Caramba. E ela caiu e ela foi nota 10 e eu 9.9. Que escola era essa dela? Bom, como diz, era a nossa co-irmã Vila Brasil. Ah, né? Sim. Né? Que hoje eu me dou demais com ela, aliás. Sim. Cacá é um abraço, uma pessoa maravilhosa. E que na época, claro, a gente tinha a rivalidade. Sim. Eu como alguém que chegou de repente, porque até então era só a Cacaia. A Cacaia era a supremacia de porta-bandeira. E aí, de repente, eu cheguei para dividir com ela. Quer dizer, no primeiro ano, ela não foi 10. Ela foi 10 e eu fui 10. Sim. E depois, subsequentemente, eu fui sendo nota 10. Mas anos anteriores, talvez ela até tinha concorrentes, mas quando tu chegou, vai disputar o 10 comigo. Porque... Não, a partir do momento que eu tirei o primeiro ano que saí, que ninguém esperava e ninguém tinha me visto... ficava pensando, será que vai ser 10? Porque até então a unanimidade era Cacaia, porta-bandeira nota 10 da Vila Brasil. Que na verdade todas as escolas, qualquer quesito da escola começa com 10 e vai, dependendo do desempenho, vai tirando 10. Exatamente. Né? Tem os quesitos que são nota 10, como a bateria, como a ala das baianas, passistas também. Tinha aquela ala dos passistas que eu achava linda, muito bonitas. E também tinha nota, harmonia, evolução, né? Enfim. Aí foi seguindo ali da medianeira, e aí uma coisa que me chamou a atenção, a senhora falou do seu... A senhora não, desculpa, a gente tem mania de falar de senhora, mas não é, né? É hábito. Mas dos seus pares, assim, porque eu lembro que foi trocando, me falou uma outra vez que não foi sempre o mesmo. Porque a gente via casais do Rio de Janeiro... sempre juntos, né? A Marcela Alves, o Cid Clay na Viradouro, na Salgueiro, desculpa, e outros casais do Rio de Janeiro que se mantêm por mais de 20, 30, assim, a minha Sorriso. Sempre juntos, até o Minha, né? Selminha. Então, se mantém. Como é que foi essa relação, assim, de
E os seus pares de mestre-sala? Bom, assim, durante, eu acho que uns 2 ou 3 anos foi o Vanderlei. E aí aconteceram algumas coisas que me deixaram um pouco incomodada, e como o Vanderlei era o mestre-sala da escola, e quem tinha chegado nova era eu disse, olha, eu quero mudar de mestre-sala para ter um maior comprometimento, porque eu não considero ser porta-bandeira lazer, não é lazer. É um trabalho, e um trabalho sério, que depende deste teu trabalho, que tu vai evoluir na avenida, o teu nota 10 para ajudar a escola ou a fundar a escola. Então, aí começamos a trocar, aí veio de Porto Alegre, veio de um que era de fora, Bagé, e aí eu tive vários mestres-salas, uns 4. Até que teve um ano, o último ano que eu saí, que foi o mestre-sala que era daqui. Interessante que ele chegou no ensaio da Unidos do Itaimbé, e eu olhei aquele negrão assim bonito, né? Aparecido. Eu sempre digo para ele, tu é aparecido. O negrão tipo de 1,85 m, 1,90 m de altura, de um olho verdão, assim, que quando tu olha aquele, parece um verde esmeralda, e assim, dançando descomprometidamente, mas mostrado, entendeu? Mas ele já estava ali como... Não, era alguém visitando a escola. Tá. Aí quando eu olhei ele, eu fui lá conversar com ele, né? Eu disse, eu sou a Vera, coisa e tal, Vera Lucena, eu tô precisando de um mestre-sala. E ele disse, sim, eu sou professor de dança, mas não para samba, assim, não para mestre-sala, isto não. Eu disse, não, mas eu preciso que tu se apresente comigo. Nós temos uma abertura, baile de gala e fantasia na época, que nós tínhamos, maravilhosas, né? Tinha muito evento assim em Santa Maria, né? De clubes e... Era chique, né? Era muito fino. Esse baile de gala e fantasia, vinha fantasias de outros estados para se apresentar, porque tinha um concurso, então era muito concorrido. E a abertura seria com a mini bateria do Itaimbé, a mini ala de baianas e mestre-sala e porta-bandeira. E eu não tinha mestre-sala. Daí eu disse, tu vai te apresentar comigo? Ele disse, sim, mas quando? Eu disse, a semana que vem. Nós temos que fazer a abertura. E aí eu já fui falando no plural. Nós temos que fazer a abertura do baile de gala e fantasia do Cacheral. Era lindo. Eu não sei se em algum momento tu assistiu, era tudo com tapetes, aqueles tapetes vermelhos que tu subia, muito, era encantador. A decoração que eles faziam também no salão era bonita e tudo era da melhor qualidade. Eu lembro de ver reportagem no jornal, né, no Arrasão, e matérias na TV que passava assim no Jornal do Almoço, porque era criança, não podia ir, né? Mas eu lembro, assim, criança não podia ir, é verdade. Até dava um jeito, assim, mas dependendo com quem tu ia, né? Dava um jeitinho de ir. Mas era difícil, ter uma idade para poder entrar. E aí, nós começamos a ensaiar, né? Interessante que eu tentava alguns movimentos, aí eu disse, não é muito meu jeito masculino, mas é mais ou menos isso. E aí ele começou, as fitas, né? VHS. Olhar mestre-sala, e aí nós ensaiávamos todas as tardes. Foi intensivo, assim, uns 8, 9 dias nós fazíamos ensaio. E fomos nos apresentar, e foi maravilhoso. Tivemos que improvisar uma fantasia para ele, até porque a fantasia que tinha na escola, de maneira nenhuma entraria nele, porque o Vanderlei era baixo, e ele muito grande. E fomos para a abertura do baile municipal, e foi um sucesso. Foi muito bonito. E aí, no próximo ano, que daí o carnaval ali mesmo, já saímos da avenida e fomos nota 10. E foi isso, foi maravilhoso. Eu quero dizer que às vezes eu tenho uma saudade muito grande daquele tempo, porque além de ser a porta-bandeira, eu ensaiava a ala das baianas do Itaimbé. Para ter movimento. No tempo que aqui as baianas saíam muito com pouco giro, pouco movimento, era cadenciado os passos. E aí eu disse, não, tem que ter movimento, um movimento de braço se puder, e se tiver um braço só desocupado, porque o outro está levando alguma alegoria, é este braço que vocês vão poder introduzir
no próprio gingado, bailado de vocês. Então, eu era a que ensaiava com elas e a elas mesmo eu fazia esse ensaio. E mais o teu trabalho de porta-bandeira. Sim, que no fim elas ficavam à volta e eu ensaiava. Um primeiro momento eu ensaiava a ala das baianas e um segundo momento eu ficava entre elas e aí como porta-bandeira. Sim, a porta-bandeira é o símbolo da escola, né? Ficou 20 anos, né? Caracterizada como isso. E aí representava a escola. Aí, como é que se dava assim, com cada mestre-sala, lidar com a personalidade de cada um? Porque tu já tinha imagem de porta-bandeira da escola. Cada um que entrava tinha que ter esse entrosamento contigo, né? Mas tu sempre sabia que tu estaria lá, mas o mestre-sala ia trocando. Eu quero dizer para ti que eu sempre fui muito de boa para lidar com as pessoas, para conversar com as pessoas, para fazer com que aquele mestre-sala que estava chegando, de repente, veio lá de Bagé, esse aqui é de Porto Alegre, é do primeiro grupo, então só vem para se apresentar e depois tem que ir embora, porque tinham que se apresentar nas suas escolas. Eu sempre tive essa facilidade. E por mais que seja Carnaval, Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta, Bagé, cada lugar tem a sua característica, né? Exatamente. A bateria não toca, se for ver uma bateria da Unidos, da Vila, da Marduk, da Roxinóis, da Imperadores do Samba, cada um toca de um jeito. Exatamente. E aí tem que se adaptar a isso também, né? Mas eu sempre assim, teve um primeiro mestre-sala que hoje não está mais entre nós e que era do Imperadores do Samba, maravilhoso, e que veio e saiu comigo uma figura, inclusive ele trouxe a fantasia dele, né? Porque daí eu disse, olha, eu vou sair com leves tons de verde no branco, aí utilizava muito o branco e pincelava as cores da escola. Quer dizer, é mais fácil, porque na época era assim, a cor tem que representar a escola, e porta-bandeira não pode estar destoando da cor da roupa do mestre-sala. Então, a gente sempre incluía, quando isso acontecia, incluía detalhes, que daí a própria Vanita fazia, né? Um agradecimento imenso à Vanita. Sempre foi uma pessoa maravilhosa. Dona Elizabeth também, que era Vila Brasil, toda a família dela Vila Brasil. E quando o Tadeu fez a minha primeira fantasia, foi a Dona Elizabeth junto com a família toda, que só depois eu vim saber que eles eram Vila Brasil, mas fizeram a minha fantasia assim com muito carinho, com muito amor, e foi uma fantasia linda também. E aí nessa época eu saí toda de branco com rosa pink. Era um rosa pink. Interessante que quando eu estava na avenida, tinham alguns, que não sei, aquelas luzes, né? O rosa pink, eles soava como vermelho, e teve uns que veio, a nossa porta-bandeireira, gente da vila. Fiquei quieta. Não falei nada, não disse nada, mas estava achando que eu era a porta-bandeira da Vila Brasil, mas eu estava em todas as tonalidades do rosa pink. Sim. Com branco, né? E aí, quando me viram na avenida, eu sei que devem ter pensado, mas que mancada. Foi para a Vila. Exatamente. Que sempre foram as escolas, né, mais concorrentes entre si, né? Sempre foi. Eu acho que tipo um Grenal, né? Internacional e Grêmio aqui, Unidos do Itaimbé e Vila Brasil, né? Vila Brasil, uma das escolas mais antigas da cidade, né? Com um povo imenso que torce pela Vila Brasil, e eu tenho amigos queridos na Vila Brasil. A Cassiana é uma delas, e eu era amiga da mãe dela, a Vera, uma entusiasta pela Vila Brasil, né? Então, temos amigos e a gente, graças a Deus, isso mudou bastante, esse entrosamento, porque uma coisa é o carnaval, e tu vai fazer o melhor pela tua agremiação, e outra coisa é a amizade que se segue. Eu vou respeitar o teu querer, o teu gostar, se tu é gremista e eu sou colorada, vamos nos respeitar, somos amigos, na hora do jogo, tu vai torcer pelo teu e eu pelo meu.
né? E na avenida lá, cada um defende a sua escola, mas ali nos bastidores, né? E eu vejo muito isso hoje, assim, principalmente nos eventos de verão, né? Que é a posse das rainhas, porta-bandeira, no concurso Rainha do Carnaval, a posse de rainhas da Unidos também a Vila vai, a posse de rainhas da Vila a Unidos também vai. Até esse ano foi interessante no verão. Foi um dia na Unidos e um dia na Vila. E aí a gente viu as mesmas pessoas das escolas de samba nas 2 noites. Então isso é legal, assim, essa união que está acontecendo em prol do carnaval. Sim. Aliás, eu claro acho... que vão ver, claro que tem, vou lá ver como é que é a rainha da Vila, vou lá ver como é que é a rainha da Unidos. Tem isso também, né? Tem. Mas é legal a gente ver, assim, que o pessoal frequenta as escolas entre si. Eu acredito, eu acho que isso melhorou e muito as pessoas terem essa noção que o carnaval é um. Uhum. Eu tenho que lutar pelo carnaval para que aconteça o melhor, mas eu sei que eu tenho que trabalhar pela minha escola, pelas minhas cores, tu vai trabalhar pelas cores da tua escola, mas isso não significa uma ruptura, pelo contrário. Sim. Eu acredito que é um congraçamento, porque quando o carnaval vai para a avenida, independente das cores que tu escolhe para eleger o melhor, tu está fazendo parte de um todo, de um momento que é o carnaval para todos. Sim. Como é que a senhora tem visto agora essa movimentação, né, a frente parlamentar se reunindo com as escolas? Você vê encontro na Vila Brasil, na Desdembé, ontem na quarta-feira, na terça, teve encontro na Barão, nessa frente parlamentar que tem levantado a pauta da volta do carnaval, né? Eu só espero, Cabala, que realmente aconteça, que não fique só no falar, que não fique só no papel, porque nós estamos carentes de ter um carnaval, porque para mim carnaval é muito mais do que só aquela festa. Carnaval é cultura, carnaval é propiciar que tenham mais empregos, que venha uma renda extra para Santa Maria. Então, eu acredito que nós estamos carentes e que realmente a gente possa fazer de uma forma tal que o carnaval possa voltar. Eu acredito da boa vontade e boas intenções, mas mais do que as intenções, precisamos ir para a ação. E eu estou aqui no que precisarem, se precisarem e eu puder contribuir de alguma forma, eu vou estar contribuindo para que o carnaval volte novamente e resplandecente. Sim. Até uma coisa que me chamou a atenção durante o verão, nós nos encontramos bastante em eventos, né, em quadra, nos concursos de rainha de blocos. Nesse ano foi jurada também, né, de uns concursos, né? Conta pra gente como é que é essa experiência de ser jurada de um concurso. Foi em Itaqui também, né? Itaqui, para escolas de samba. E bem bonito o carnaval de Itaqui. Sim, eu vi esse ano alguma coisa. Eu nunca tinha participado lá. Sim. Né? Já tinha ido como porta-bandeira do Itaimbé, já tínhamos ido para outros lugares, mas Itaqui nunca tínhamos ido. E aí fui convidada e como jurada e foi maravilhoso. As escolas são bonitas, muito bem produzidas, e aí tu vai dizer assim, fantasias, não são todas produzidas lá. Tu percebe que compram o São Paulo, o Rio de Janeiro, mas são fantasias que vê assim de primeira qualidade, né? Então, foi lindo. Eu adorei ter participado. Eu confesso para ti que tenho uma certa dificuldade quanto a ficar julgando, porque quando tu é só do lado de cá, tu julga com um tipo de critério. Tu é mais exigente. Quando tu já esteve do lado de lá e sabe das mazelas que passam até chegar aquele momento na avenida, tu tem um outro olhar. E, consequentemente, tu vai avaliar mais a nota que tu vai dar, que tu vai colocar. Então, tu tem que ter estado, de repente, do lado de lá e agora do lado de cá. Quando só se está do lado de cá, é mais fácil. E porta-bandeira, claro, como qualquer outro setor da escola, mas aí vai que um dia tem um vento muito forte.
vai que tá chovendo, aí a roupa pesa, a bandeira pesa. Exatamente. Muitas questões ali que podem influenciar no E olha no que julgamento. interessante, Marcelo, o que tu disse, o vento, né? Parece que não, mas um giro na avenida com aquela bandeira e um vento atravessado faz toda a diferença, para melhor ou para pior. Isso, eu já vi situações diversas assim. Então, tu tem que estar muito antenado até para onde está soprando vento e no momento do giro que tu vai fazer, porque jamais a porta-bandeira pode deixar que a bandeira encoste no rosto do mestre-sala, no chapéu do mestre-sala. Isso é descontado, ponto. Né? Sim. Então, tu tem que ter todo esse cuidado no momento em que tu vai girar para que ele pegue a bandeira na ponta para apresentar, né, para levar para o público. Esse tem que ter cuidado no momento da saída também. Então, realmente, são pequenos quesitos que parecem pequenos, mas que fazem todo de uma apresentação da porta-bandeira e mestre-sala. A gente hoje acompanhando bastante o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, até eu esse ano e ano passado já fui em 3 anos em Cruz Alta e 2 anos em Uruguaiana. A gente vê assim, o bailado do mestre-sala da porta-bandeira bem de acordo com o samba enredo. Tem escolas que homenageiam, por exemplo, o Nordeste. Aí tem um momento ali que tem uma parte mais chachado, mais forró, aí fica o triângulo, a zabumba, aí a dança do mestre-sala e porta-bandeira vai de acordo com aquela música no momento. Como é que vocês lidavam com isso, assim, com o samba enredo que eram lançados? Vocês escolhiam pontos específicos para ter uma dança diferente em determinados momentos da apresentação? Inclusive tinha o horário do descanso também, viu? Que toda porta-bandeira e mestre-sala pode fazer. Sim. Que é para tomar um fôlego, né? Sim. Porque uma avenida inteira, assim, o trabalho que a gente faz é em cima da música, em cima daquele samba enredo. Então, ali tu vai colocar determinados trejeitos. Quer mais um cafezinho? Né? Não, obrigada, tá bom assim. Tu vai determinar o que tu vai fazer e qual é o movimento que tu vai fazer dentro daquele ritmo que tá ali se apresentando. Então, esse é um cuidado que a gente faz, que quando a gente vai ensaiar, ensaia com o próprio samba enredo da escola, é aquele que vai sair, né? Até porque o jurado, a jurada vai estar atento a isso, né? Principalmente assim, em Itaqui, o jurado era de percurso, não tinha nem lugar bancada para jurado. O tempo inteiro nós tínhamos que caminhar a avenida inteira. Como eu estava julgando harmonia e evolução, mais ainda eu tive que ir. Andar aqui. Então, desde que eles entravam, eu já estava no início. E aí, eu quero mandar um abraço para aqueles meus pares que estavam lá julgando as escolas de samba. A maior parte deles vieram de Porto Alegre, né? Tinham de outros lugares também. E que foi uma convivência salutar e, assim, harmoniosa entre nós. Íamos 2, 3 por um lado, 2, 3 pelo outro lado da avenida, trocávamos e voltávamos. Tinha alas que eu ia um pouco, voltava, quando eu tinha alguma dúvida, voltava de novo naquela, né, naquela ala para ver como é que estava o andamento. Maravilhoso. Eu amei ter sido jurada de carnaval. Sim. Agora, falando ali de ver uma ala, ou ver uma porta-bandeira, ou ver um passista, de ir voltar. Eu tinha isso com fotografia também. Eu tô fotografando, mas aquela foto da porta-bandeira não ficou legal. Vou lá tentar fazer mais outra. Aí eu acho um pouco o trabalho da fotografia também é isso, assim, de não tá legal. Vou lá fazer mais uma que realmente eu acho que fique bom. É que tu é um artista do ângulo, né? Tu é um artista que vai pegar de repente aquele ângulo mais bonito. E isso é uma arte. Fazer isso que tu faz, registrar, porque como a gente se encanta depois olhando, tipo, não sabia que tinha feito isso. E o Marcelo conseguiu, no momento, captar esse movimento, né? Eu mandei umas fotos agora para Dandara, que é porta-bandeira da Parada do Tuiuti, e neta do Martinho. Falou assim, eu não sabia que eu tinha feito isso. Que eu tinha feito isso na avenida. Exatamente. Então é legal a gente ver é um reconhecimento, né? E tu falou antes ali do estandarte, né? Porto Alegre, por exemplo, o estandarte não é julgado, mas é obrigatório que tenha.
tem que ter, mas não é pontuado. Sim. E a porta-estandarte normalmente é a primeira que vem, né? É a abertura da escola. Sim, Então, mas eu acho lindo e uma responsabilidade. Aliás, eu saí como porta-estandarte depois, que não estava mais no Itaimbé, saí na Mocidade Independente das Dores. Fui convidada e eu disse, tranquilo, vou. Eu achava até que era mais fácil para mim, porque eu tinha que tomar conta de mim, era só comigo mesmo. Sim. Né? Era movimentar, cumprimentar o público, chamar para minha escola, mostrar a minha comissão de frente, né? Que é ser pontuada. E foi lindo ter sido porta-estandarte, com responsabilidade, e também fui nota 10, né? Pelos da escola. Na verdade, eu fui convidada, era para sair de porta-bandeira. Mas a porta-bandeira que tinha na Mocidade Independente das Dores era desde o início. Eu pensei, de repente, chega uma Vera Bap, Vera Lucena e ocupa esse lugar. Eu não me sentiria bem, até porque ela estava ali na escola ainda. E era fácil tu ocupar, porque com o teu histórico de 20 anos, né? Aqui eu acho que não sei, não tinha muito. O Rio de Janeiro a gente vê mais isso, assim, a troca de ano a ano. Longevos. Aqui a gente vê, claro, tem tipo a Marcela Alves, a Selminha Sorriso na Beija-Flor, mas é comum também que se troque de porta-bandeira 2, 3 anos numa escola. Depende do rendimento, né? E aqui, acho que pelo que está falando, não. Aqui ficava um tempo que achava que tinha que ficar, assim. Porque tu vê, a Cacaia era bem antiga dentro da Vila Brasil, né? E aí tinha a menina que era Itaimbé e que depois que era a filha do... Eu acho que era Carmen, Carmen o nome dela, mas eu não tenho absoluta certeza. Mas ela era, já há algum tempo, da Unidos do Itaimbé. E aí, quando o Lucena assumiu de ser o carnavalesco da Unidos do Itaimbé, ele disse, preciso mudar porque é o ponto que perde para a Vila Brasil todos os anos. Então, vamos tentar mudar. A gente teve sorte. Como é que agora, a gente falou aqui, né, da possível volta do carnaval, e eu acho muito interessante a Frente Parlamentar tem se reunido com as escolas aí, até inclusive o prefeito tem ido, né, parte da Secretaria da Cultura tem acompanhado também, e acho que faltam algumas escolas para visitar ainda, mas como é que a gente vai fazer se voltar ao carnaval? Porque a gente não tem mais muita porta-bandeira na cidade, né, a Juliana Bordim na Vila já não tá mais fazendo, né. No Itaimbé tem agora a Mônica, né, que tá fazendo um tempo uma especialização de dança em Cuba, mas ela vai voltar. Então a Nils Itaimbé tem, mas outras escolas não tem. Eu lembro que na Mostra Cultural a Mocidade chamou um casal de Cruz Alta, se não me engano. Exatamente. A Garacamobi, não lembro se eles pagam o mestre-sala e porta-bandeira que vem de outro lugar. Só que eu não vejo muito salutar, por quê? As escolas têm, às vezes, apresentações para fazer, e o casal de mestre-sala e porta-bandeira que vem de outra cidade, ele tem o comprometimento com a agremiação dele. Então, ele vem, ele cobra um valor X, 2x, porque normalmente eles já vêm com a fantasia. Tá? Uma fantasia, como digo, que seja universal, que possa estar ali naquela escola, contemplando, e se apresenta no dia. E no outro dia já não está. Então, eu vejo que deveríamos, é uma das coisas que eu mais falo, por que não fazer um curso para porta-bandeira e mestre-sala? E que os antigos, que se sintam capacitados, possam estar fundamentando este trabalho. E novamente ter isso, é a minha porta-bandeira, é a porta-bandeira lá da Unidos de Camobi, a porta-bandeira da Unidos do Itaimbé, é a porta-bandeira da Vila Brasil e de outras agremiações. Eu acho isso muito importante, porque o amor que tu tem quando tu faz parte dessa escola é diferente daquele que vem de fora e que apenas se apresenta ganhando, sendo pago, claro que vai querer fazer o seu melhor, mas ainda assim o coração pulsa diferente. E a gente vai precisar de um processo de formação para novas... Deveria estar aí. É uma coisa boa de lançar o teu leite do samba
Vamos fazer isso, pensar. Pessoas que se sintam capacitadas para trabalhar junto com quem também tem que querer e gostar. Não, eu vou porque eu tenho a minha essência, eu teria vontade de ser porta-bandeira. É diferente do que nunca foi porta-bandeira, não tem a mínima vontade e aí vamos levar. Né? Sim. Que foi o meu caso. Eu não era porta-bandeira, nem pensava e não passava na minha cabeça. No entanto, quando o primeiro rodopiar na avenida, eu vi que eu tinha nascido para aquilo mesmo. Sim. Né? Então, um pensamento. Esse processo de formação é muito interessante, que eu não sabia. Fiquei sabendo esse ano que tem o desfile oficial do Rio de Janeiro. Depois, na sexta, eu acho, ou acho que antes do desfile das campeãs, na sexta-feira, tem as escolinhas. As mini escolas das escolas de samba. Exatamente. Aí tinha lá as mini porta-bandeira, as mini passistas, a bateria toda de crianças. Então esse processo já tem lá. Claro, o Rio de Janeiro é outro universo, né? Outro nível, né? Mas São assim, Paulo, aliás, está se aproximando muito do Rio, né? Sim. Tá lindo o Carnaval de São Paulo. Não é igual, mas tá próximo. Sim. Por mais que, claro, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem o seu universo próprio, mas são pequenas coisas que a gente pode ir pegando como referência. Né? Vamos pegar 5% do que tem lá nisso, desses ensinamentos de curso de mestre porta-bandeira, formação de mestre-sala, de porta-bandeira, até comissão de frente, eu acredito que tu possa incrementar mais, né? Sim. Eu acho que é um ponto que tu tem de referência. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Carnaval de Uruguaiana, a cada ano eu penso, este ano eu vou assistir o Carnaval de Uruguaiana. E quando eu vejo, passou, e eu não fui, porque eu não comprei o ingresso, e diz que os hotéis ficam lotados, é verdade, né? tem que chamar. Eu quero ver se este ano que vem tem eu possa ir, né? Mas se tiver aqui, for na mesma época. Eu lembro que quando eu tinha aqui era Porto Alegre, Goiânia, Cruz Alta e Santa Maria, até acho que era a última. Esse ano a última foi Cruz Alta, que foi no finzinho de março. Mas aí achar uma data que Santa Maria entra nesse circuito aí, porque aqui também era fora de época, né? Também. Mas Uruguaiana é isso, tem que pegar hotel 2 semanas antes para poder até mais se garantir. Que vai, inclusive me disseram que tem excursão do Itaimbé. Sim. Que vai para o Carnaval de Uruguaiana. Vou tentar me incluir este ano e ir nessa excursão. Esse ano que vem, né? E esse ano eu falei da Dandara, que é a neta do Martinho, ela vai desfilar na Roxinóis, que por muitos anos foi a Selminha. Agora acho que acabou o contrato, o convite para a Selminha, né? Porque não é contrato, é um convite, né? É um convite, né? E aí esse ano vai vir a Dandara. É convite e contrato, porque eles recebem, né? Claro, então, eu acredito que saia um contrato. Sim, deve ter um termo ali. Não é no amor, não é só na palavra, né? Exatamente. Uma coisa assim que me chamou a atenção nesses eventos de verão, que a gente se vê bastante, é que tu frequenta bastante a quadra da Unidos ainda, né? Ficou essa relação, né, de amor e proximidade com a escola. Eu tenho pessoas amigas lá que ainda estão, assim como eu, né? Longevas, mas estão, que eu tenho muito carinho. Gostaria até que fosse mais próximo. Sim. Mas as minhas atividades, e eu ainda continuo mesmo que aposentado, mas agora eu trabalho numa outra área, que eu trabalho com a área de saúde mental. E então tenho meus compromissos. Mas sempre que sou solicitada ou convidada, eu estou e me faço presente na Unidos do Itaimbé e tenho um carinho muito grande pelo Bica, né? Que com a família dele foi o primeiro contato que eu tive e naquela época a gente ensaiava ali no Bombril, ali nas quadras de basquete, vôlei e... Onde ele mora por ali, né? Mora na parte de cima. Sim. E era a casa que eu chegava de referência. Já chegava e pedia um cafezinho, né? Eu tenho mania do cafezinho. Estamos aqui no cafezinho. Cafezinho. Já tomava um cafezinho, conversávamos, colocávamos o papo em dia e ia ensaiar. Então eu tenho uma proximidade muito grande com o Bica, com o Marcão, com as gurias, né? Enfim... Sim, esse evento de verão também eu vi muito fazendo comentários em lives, por exemplo, as lives do Faísca também, participou algumas vezes, né, de comentarista ali. Como é que é essa experiência também de estar ali
É diferente de ser jurada, né? É uma forma de ser jurada, mas é diferente, né? Já ao vivo diretamente falando ali, como é uma transmissão de evento de uma maneira geral. Né? Eu quero te dizer que eu amo fazer isso. Uhum. Deu para ver que eu sou bem de falar, né? Eu gosto de falar. E aí, quando tu tem um certo conhecimento, fica muito mais fácil. Sim. Né? E uma das coisas que eu penso é sempre agregar a qualquer agremiação. Naquele momento que eu estou ali fazendo os comentários, eu tenho que esquecer e guardar lá no fundinho do peito que eu sou verde e rosa, mas que eu tenho que ver o todo. Sim. Não importa a cor que está vindo ali se apresentando. Eu tenho que ver a essência do trabalho que está sendo apresentado. Mas eu sempre penso assim, aquelas que estão concorrendo para rainha, musa, rainha infantil, adulta... Eu tenho que pensar assim, quando ela sobe na passarela, ela tem absoluta certeza que ela está ali fazendo o seu melhor. E aí o jurado tem que perceber, não é da nota de graça, é apenas num determinado momento se colocar no lugar daquela que está na passarela. Então eu vou julgar e vou crivar, ou eu vou cravar a nota mais baixa para dizer que eu sou uma boa jurada, ou eu vou considerar algumas coisas a mais. E aí, se alguém subiu para ser a mais bela, a melhor dançarina, etc. e tal, eu já penso que eu não posso dar menos que 5. Sim. Porque quando ela veio representando, até em homenagem à própria agremiação que ela está representando. Eu sei que algumas pessoas podem achar, a Vera Luciana é boazinha, ela dá nota alta. Não, é que eu já estive do outro lado. Sim. Então, quem está do outro lado, eu sempre que fui representar em algum momento, não importa qual era o segmento, eu queria e sabia que eu precisava dar o meu melhor. Bom, mas às vezes, em alguns momentos, pode ser que aconteça um contratempo que não estava previsto. E eu não soube dar a volta naquele contratempo. Sim. Mas será que merece, de repente, dar 3, dar 2 para alguém que está representando uma agremiação que está, né? Muitas vezes é o sonho daquela menina, né? Com certeza. E que tu pode destruir por um total, né? Sim. Nunca mais vou. Imagina, me deram 3. Eu sou feia mesmo, eu não sei fazer nada, eu sou... Mas tu percebe os critérios, sim, tu pode perceber as nuances do que está acontecendo ali, o que ela está te entregando ali, ela gostaria de fazer muito melhor. Sim. Gostaria de ser a nota 10, não é, mas não precisa ser um 3, um 2, não precisa ser um 4, dá para sim a partir do 5 a gente ir pontuando. Começar a partir do 5. Exatamente. Aqui no podcast a gente tem falado muito de memória, né, do carnaval. Como a gente não tem o carnaval há 10 anos, né, a gente lembra de histórias de pessoas que viveram o carnaval e por sorte a gente pode contar com pessoas que ainda estão aqui em Santa Maria e contar suas histórias, como eu falei agora recentemente, até eu te convidei a partir do comentário que tu fez a participação aqui do Paulo Carboni, né? Vou convidar a Vera, enfim. E aí a gente fala muito de memórias, né? E de pessoas que viveram o carnaval aqui. Qual que é a tua melhor lembrança, assim, dos teus desfiles como porta-bandeira, seja na Medianeira ou lá na Liberdade? Um carnaval inesquecível foi. Tá quentinho, o cafezinho que a vovó preparou, tá quentinho. Que foi assim, ó, um carnaval que foi 10 do começo ao fim. Não ficou nada a desejar. E também nessa época, os carros alegóricos, que era o seu Valdo, falecido Valdo, né? Que era um artista. Tu entregava para ele, ele já rabiscava, desenhava e já levava aquilo e realizava coisas lindíssimas. Então a escola vinha poderosa em questão de tanto os carros alegóricos quanto o que tu usava. E uma das coisas que Luciana sempre falava muito, adereço de mão é importante e é muito importante. Que a cada ala tenha representando aquilo que ela está colocando na avenida, ela traga adereços de mão para chamar a atenção, né? Sim. Então é bonito. E para mim, este do cafezinho foi um dos carnavais assim que deixou na memória de todos aqueles. Inclusive, hoje ainda eu converso às vezes lá,
com pessoas que são de outras escolas e da Vila Brasil, e que também pontua que o cafezinho foi uma das... Porque carnaval é história, né? Contada na avenida, é uma história. E ali trazia desde a vovó preparando o cafezinho, que na época era a minha sogra, que saiu nesse carro alegórico. A minha menina, que hoje está com 40 e tantos anos, era uma das que saía sentadinha no pé da vovó para tomar cafezinho, e a vovó... Então foi lindo, foram memórias ali que passaram na avenida de histórias de vida. Sim. Né? Esse livro tem lá no Unidos, quero comprar para ler ainda, né? Foi lançado um livro com esse tema, né? O Lucena fez um livro contando as histórias do carnaval da Unidos do Itaimbé. E a capa, acho que é a capa do cafezinho, né? Pelo que eu lembro. Eu não sei, eu emprestei meu livro, um colega não me entregou até hoje. Olha, o livro é esse aí, tu empresta e dá sorte. E perde até o amigo, né, querida? O amiga, é verdade. Eu vou ter que comprar, porque eu ganhei dele, né? Ele me deu com uma dedicatória, e isso, tem uma parte que fala sobre o meu trabalho. Bacana. E falando em memória, né, quem que tu indica para participar aqui do podcast? Quem que tu quer ver sentado ou sentada onde tu tá agora para participar aqui do programa? Que não tenha vindo. Aí eu tô dizendo, a Cassiana seria uma delas. Sim, a Cassiana eu já convidei, mas ela estava aí em processo de... a Cassiana é uma entusiasta, o irmão dela também. Já veio ano passado. Já veio. Então a Cassiana, a gente teve um contratempo ali, que ela estava agora em eleição da FSM, da reitoria. Isso. Agora está um pouco mais de boa. Está mais tranquila. Em breve ela vem aí. Quem é a outra pessoa? O Bica já veio? Já, veio com o Digão. Meu Deus. Depois você me lembra algum nome ali. Eu vou te passar daí. Neste momento, eu acho a Cassiana... A Cacaia. Sim, dá pra... Gente, ela tem tantas histórias. Sim. Ela é como essas histórias de bastidores, né? Que eu acho tão salutar a gente colocar, trazer, né? A idade não traz só rugas, né? A idade traz também este conhecimento de coisas que se passaram e que hoje tem frutos. Legal. Eu vou pegar o contato dela. Antes tinha falado, uma pessoa que é legal convidar. Né? Eu já tinha lembrado na tua fala, uma pessoa que é boa de convidar. A Cacá é maravilhosa, um abraço, Cacá. Eu acho que ela assiste esse podcast, coisa e tal, a família dela, que é também entusiastas de carnaval e continua Vila Brasil. Sim. E no final do programa, a convidada pode fazer uma pergunta para mim. Me pegou. Essa eu quero dizer assim, ele me pegou de surpresa, senão eu tinha inventado uma pergunta assim, bem nebulosa para ele, né? Mas que coisa, não é essa a questão. Mas assim, como tu vê, ao longo do tempo que tu tem feito podcast com as escolas, este movimento que tu começou fazendo, né? Proporciona o que para ti? Proporciona conhecer histórias maravilhosas, assim. Eu não vivi o carnaval aqui, né? Quando eu morava em Porto Alegre, e aí quando eu vim para cá, depois fui morar em São Paulo, fiquei um tempo viajando fora do Brasil. Quando eu voltei para cá em 2013, me envolvi com outras coisas, então não me atentei aí no Carnaval da Liberdade. Só fui me envolver pouco depois, assim. Então, o podcast tem servido para conhecer histórias das pessoas que viveram o Carnaval aqui. A gente passa muito por memória, né? Eu sempre falo assim, relembrar o passado, pensar o presente e projetar o futuro. Exatamente. Então é um pouco que a gente tem falado aqui. A gente tem passado muito por memória e muito falando também muito de cultura popular também, né? Que é o Carnaval, né? E a gente teve aqui pessoas já ligadas ao samba e música nativista, né? Então a gente tem ampliado bastante o nosso conhecimento e nossos convidados de uma maneira geral para falar de cultura popular em geral, e o Carnaval está inserido nisso, né? E com isso atinge várias camadas, sim, né? Sim, Cada um com a sua cultura, com o seu jeito, com as suas histórias, sim, né? Sim. Projetando histórias, é bem o que tu disse. Projetando histórias, projetando o futuro. E o podcast sempre vai de acordo com o que está acontecendo. Ano passado teve a eleição, né, para prefeito, e a gente ouviu aqui quase todos os candidatos. Agora a gente tem ouvido a frente parlamentar e o que as pessoas têm achado disso. Então o podcast acompanha o tempo que estamos vivendo também. Ano que vem pode ser outros temas, né?
Se saiu o carnaval, vamos falar do que a gente viveu. Então, teve o carnaval, vão ouvir quem participou do carnaval. Então, a gente vai acompanhando o que tá acontecendo. Exatamente. Eu só quero... É um pedacinho que eu estava deixando fora. Sim. Quando teve o carnaval, acho que 2 anos ou 3 anos atrás, que eu chamei ali na Gare o Terreirão do Samba. Foi 2022. Tá, então tá. 26 de novembro de 22. 22, tá. Eu achei maravilhoso ter retornado, como diz, foi uma pequena gota em todo o oceano, mas que foi tão bom ter aquele carnaval. Eu disse, se não puder fazer amplo, pelo menos faz. Se não pode fazer o macro, faz o micro. Sim. Então deveria ter continuado aquele Terreirão do Samba, eu que apelidei, não era? E eu disse, ficou como Terreirão do Samba. Achei maravilhoso, achei que tudo foi tão bonito, né? Cada escola com seus recursos. Do que podia fazer, né? Fazendo o seu melhor dentro do que podia ali apresentar. E eu... peço a Deus que Deus ilumine o pensamento da Frente Parlamentar, do nosso prefeito, Rodrigo Décimo, e que possa, junto com as escolas de samba, produzir um carnaval para 2026, porque carnaval é mais do que alguns dizem festa pagã. Eu acredito que carnaval é cultura, que carnaval é trazer história, é contar histórias, é produzir empregos, gerar divisas. Eu acredito que Santa Maria, como cidade de cultura, está devendo isso. E já foi referência no carnaval também. Já foi referência no carnaval, e a nossa cidade de cultura, nossa cidade coração do Rio Grande, está devendo isso para nós. Que tenha carnaval em 2026 e que tenham pessoas ocupadas, preocupadas, com vontade de que aconteça o carnaval, como tu está fazendo. Sim, estamos... Isso é não deixar morrer as memórias. Isso aí. Muito obrigado, agradeço a presença. Sempre a conversa contigo, a gente sabe que poderia ser muito mais, a gente tem um tempo limitado aqui, o prazo de 1 hora. Agradeço e também está convidada para vir mais vezes, porque histórias não faltam vindo de ti, né? Com certeza. Quando quiser me convidar, eu vou amar de paixão, vou achar sempre uma brecha na minha agenda e estarei aqui. Muito obrigada, que Deus te ilumine sempre, que ilumine a todos nós, a ti, Marcelo, e o outro Marcelo, que está ali atrás da tela, ali, que a gente possa trazer o carnaval novamente em 2026 para a Avenida. Muito obrigado, então. Até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.